Oi, Vicente, tudo bom? O meu nome é Tuane e eu sou psicóloga. Eu vim falar diretamente para ti um pouquinho a respeito das emoções. Tu já ouviu falar em emoções? Eu acho que sim, né? Tu já viu o filme Divertidamente? Então, eu acho que tu também já viu esse filme. Se tu não viu, eu vou mandar para ti também um pedacinho do filme para te estar dando uma olhadinha, tá bom? E eu vou te mostrar esse livro que eu tenho aqui, ó, que é do Divertidamente, que fala das emoções da Hayley, né? Das emoções que a gente chama de emoções básicas. Então, quais são as emoções que temos nesse livrinho? Temos a alegria, o medo, a nojinho, a raiva e a tristeza, não é verdade? Esse livro, Divertidamente, ele é daquele filme que eu vou mandar o videozinho também para te dar uma olhadinha. Nós seres humanos, crianças, adultos, todos nós temos emoções e elas são muito importantes para a nossa vida, sabia? E existe, às vezes, emoções que a gente chama de agradável, que são emoções melhores de sentir, e existe, às vezes, um pouquinho as emoções desagradáveis, que são emoções que não são tão legais de sentir, mas que todas são importantes para a gente. Então, eu vou te apresentar uma amiga minha, a Alegria. Eu queria que tu me falasse depois, quem sabe até por vídeo também, pede para a mãe gravar, quando é que tu sente alegria? Qual é os momentos da tua vida que tu tem bastante alegria? Porque a alegria, ela é uma emoção que ela é agradável de sentir e que todos nós sentimos. Só que não quer dizer que a gente vai ter alegria toda hora em nossa vida. Não é assim que funciona. Vai ter momentos que a gente vai estar mais alegre, vai ter momentos que a gente vai estar menos alegre e tudo bem. Além da alegria, a gente tem o nojinho, que é a nojinho. Tu lembra dela no filme? A nojinho, ela é aquela sensação assim, nheca, quando eu não gosto muito de alguma comida, mas eu tenho que comer porque faz bem para a saúde. Ou então, quando eu não gosto muito daquele meu amigo da escola, não vou com a cara de alguém, mas eu tenho que ser amigo mesmo assim. Então essa emoção que é a de nojo, ela também faz parte da nossa vida e ela é considerada uma emoção um pouquinho desagradável, mas ela é muito importante pra gente, porque através dela a gente consegue às vezes evitar coisas que não são tão boas. Um exemplo, quem é que não tem nojo tipo de pum, de cocô, não é? Então, a gente às vezes precisa ter nojo. Por quê? Para não encostar, não pôr a mão, não pôr o dedo, ou não encostar em coisas para a gente não ficar doente. Então, mesmo sendo mais desagradável, é importante a gente sentir nojo. Depois eu quero saber também se tu sente nojo de alguma coisa e do que, tá bom? A gente tem outra emoção aqui que eu acho bem lindinha essa minha bonequinha, que é a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção que a gente também chama de desagradável, né? Porque não é bom sentir tristeza. Será que é bom? Vamos pensar um pouquinho. Assim, ninguém quer ficar triste, né? Porque quando a gente fica triste, a gente chora, a gente às vezes não quer ficar perto de ninguém, a gente não se sente tão legal em determinado lugar porque tá triste. Só que essa emoção, ela também é importante de sentir, sabia? Sabe por que ela é importante? Porque ela, mesmo sendo mais desagradável, ela faz com que a gente tenha sentimentos que a gente possa às vezes dizer não, eu não quero isso pra mim, eu preciso mudar alguma coisa porque tá me deixando triste, eu preciso conversar com alguém sobre o que me deixa triste, eu preciso descobrir o que me faz ficar triste. Então eu também quero que depois tu me diga
o que que tu sente de tristeza, tá? Porque todos nós temos todas essas emoções. Eu quero saber o que que te deixa triste, o que que te faz ficar com a emoção tristeza. E eu tenho aqui, que eu também acho bem bonito esse meu ursinho, a emoção raiva. O que que é essa emoção raiva? A emoção raiva, ela é uma emoção de quando a gente que não tá feliz com alguma coisa, não tá contente com alguma situação que tá acontecendo ou que está para acontecer. Então, eu fico o quê? Com raiva. Quando eu penso assim, ai, não vai ser como eu quero, ou eu tô me sentindo que eu vou perder o meu lugar, o meu espaço, ou alguém vai tirar o lugar de mim, ou eu não vou fazer, não vão fazer as coisas do jeito que eu quero. Eu começo a sentir o quê? Raiva. A raiva, ela é uma emoção que a gente chama também de desagradável, mas ela é muito importante de sentir. Por quê? Porque ela serve pra gente falar pro outro também assim, ó, epa, eu não tô gostando assim. Vamos ver o que a gente pode fazer para mudar, para mim parar de sentir essa emoção e para mim não ficar mais com essa raiva, com essa irritação? Então é outra emoção que a gente também precisa sentir, que todo mundo sente em algum momento da sua vida e precisa entender ela melhor. Eu quero saber também, Vicente, quando é que tu sente raiva, tá? E por que tu sente raiva? Porque eu sei que todo mundo tem essas emoções. Então eu só quero saber quando é que tu tem e por que que tu tem. Outra emoção que a gente sente e que é normal de sentir, e que eu não tenho ainda o ursinho, mas eu vou te mostrar aqui pelo meu livro, é o medo, né? O medo. O medo é uma emoção que às vezes ela também é um pouquinho desagradável de sentir, mas ela é de fundamental importância. Por quê? Porque quando eu sinto medo, eu faço com que eu possa fugir das coisas, eu posso me defender, sair para não correr o risco de cair, de me machucar. Então é muito importante a gente sentir medo, porque eu posso ter medo às vezes de perder o meu lugar, medo de perder alguém que eu ame, que eu goste. E então, quando eu tô sentindo essa emoção que é a medo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho também que conversar. Eu tenho que dizer o que que eu tô sentindo para essa emoção mudar, para melhorar essas minhas emoções. Porque todo mundo, o pai, a mãe, a tia, a avó, sente todas essas emoções que eu tô te falando. Eu também sinto. Por quê? Porque é normal a gente sentir. Só que quando a gente sente essas emoções, a gente tem que conversar sobre elas, para entender elas e a partir daí a gente começar a diminuir esse sentimento que às vezes não tá tão legal. As emoções, Vicente, elas são que nem umas ondas. Tu já foi no mar? Já, né? E tu já observou que lá no mar existem ondas que às vezes são bem altas e às vezes mais baixinhas? Então, assim são as emoções. Existem momentos que a gente tem ondas bem altas e depois a gente tem emoções mais baixas. E a gente se compara com um barquinho. Então, o que que acontece? As emoções, elas são as ondas. E nós, as pessoas, as crianças, os adultos, são o barco. Então, deixa eu pegar aqui meu barquinho. Eu tenho sempre que lembrar que eu sou o barco. O que quer dizer isso? Que eu tô navegando lá no meu mar. Vai ter hora que vai vir uma emoção mais forte, então meu barco vai subir um pouquinho. E vai ter hora que vai vir uma emoção mais fraca, ele vai baixar um pouquinho. E o normal não é a gente não ter nenhuma emoção, é a gente entender cada uma delas para saber lidar com ela. E entender que a gente é como o barco e não como a onda, como a emoção. Então a gente tem que procurar estar sempre nesse bem-estar,
de vem uma emoção alegria, daqui a pouco um pouquinho de tristeza, depois um pouquinho de raiva, depois medo, mas eu consigo equilibrar a minha emoção. Por quê? Porque todo mundo sempre vai ter e vai sentir. Só porque a gente tem que saber equilibrar elas. E para isso a gente tem que aprender a identificá-las, a saber da onde que elas vêm, por que eu tô sentindo essa emoção. Então eu quero pedir para ti, tá o quê? Tá pensando e escrevendo junto com a mãe, com o pai, por que eu tô tendo tal emoção? Em que horas que eu tô sentindo essa emoção? Eu vou mandar uma tarefinha para vocês fazer sobre isso do dia a dia da emoção, tá bom? Então assim, ó, eu espero que tu tenha gostado e eu quero depois que tu venha conhecer os meus bonequinhos das emoções pessoalmente, tá bom, Vicente? Beijo e a gente se conversa por aqui. Até outro dia. Tchau!